E a gente convidou a fonoaudióloga Thaísa Brasil para descobrir um pouquinho mais a partir de que idade dá pra gente identificar a dislexia nas crianças. Thaísa, é um prazer recebê-la. Que gostoso ter você aqui no programa. Tava com saudade. Eu também, prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Ô, Tá, primeiro vamos explicar o que é exatamente a dislexia. A dislexia é um transtorno, né, específico de aprendizagem neurobiológico. Por que neurobiológico? Porque ele depende do funcionamento cerebral. Então, a criança vai ter dificuldades na soletração, na identificação, no reconhecimento das letras, tanto na questão de realizar a leitura, quanto na escrita. Então, aí surgem as trocas e tudo isso envolve a linguagem, porque tudo isso faz parte da linguagem escrita. Isso vai para fala também? É uma das características que a gente pode observar nas crianças. São crianças que têm alteração de fala desde pequenininho, mas não é uma regra. Nem todo mundo que tem alteração de fala tem a dislexia. Ah, é? E nem todo mundo que tem a dislexia tem alteração de fala, mas é um sinal de alerta. Tá, e você falou que é algo neurológico? Neurobiológico, porque não é na estrutura, né? Tá. É na função. Como que aquele cérebro está funcionando? A partir de que idade a gente consegue identificar? O diagnóstico a partir de 9 anos de idade. Já passou pelo processo de alfabetização? Isso, a gente identifica mais no processo de alfabetização, porque tem mais contato com a leitura e com a escrita. Mas a gente precisa esperar essa criança amadurecer, né? Precisa da questão da maturação neurológica, a gente precisa acompanhar o desenvolvimento dessa criança. E a gente já vai observando desde a educação infantil dificuldades, ou desde a fase inicial de vida da criança com a questão da fala. Então, a gente pega uma criança com diagnóstico de dislexia, que você vai fazer uma anamnese, tá lá, demorou para falar. Quando começou a falar, teve trocas na fala, precisou fazer fono para corrigir. Então, são sinais. Quando pequeno, não montava um quebra-cabeça, tem dificuldade de equilíbrio, andar de bicicleta sem a rodinha, tem dificuldade na organização espacial, né? E na organização também de caderno, uma dificuldade maior na atenção, em fazer trabalho, lidar com mapas. Esquecem e confundem almoço, jantar, dias da semana, meses do ano. Então, são algumas características que a gente já liga o sinal de alerta e fala assim, opa, algo tá. Pode ser dislexia. Isso, pode ser dislexia. O diagnóstico é feito pelo fonoaudiólogo? É uma equipe multidisciplinar, fono, psicopedagogo, neurologista e psicólogo. Tá. Agora, o mais importante a gente saber, caso não tratada a dislexia na infância, pode ocasionar, acarretar em alguma dificuldade na vida adulta? Muitas, né? Porque a criança acaba desistindo de estudar. Porque a dificuldade é tanta e às vezes ela é, vamos dizer assim, ela é encarada de uma forma que ela não precisava. Então, por exemplo, o professor tem um aluno com dificuldade. Então, tá lá naquela sala cheia de criança, o professor não sabe como lidar, né? E aí fala assim, meu Deus, mas aquele menino parece que tá me afrontando, né? Ai, não faz a tarefa, mas só troca a letra, tem dificuldade em realizar a cópia, porque essa questão do olho com a cópia, do lápis com a mão. Então, assim, aí eles são vistos como outras patologias ou como até outras questões comportamentais que não são. Então, assim, a dificuldade da dislexia, ela existe, ela precisa ser identificada, precisa ser tratada, porque a criança pode ter uma vida normal. Ela vai ter as dificuldades, mas ela vai ter um profissional que vai lutar para sanar essas dificuldades e vai melhorar muito. Você falou que o diagnóstico ele é feito multidisciplinarmente. Isso. O tratamento também? O tratamento também. Mas aí a gente sempre fala assim, a gente foca no que a criança tem de dificuldade. Porque varia muito, cada caso é um caso Então mesmo. a gente tem a criança disléxica, ela é uma criança mais introspectiva. Então é como se ela estivesse ali falando assim, meu Deus, ninguém tá me olhando, ninguém olha pra mim. Então assim, se ela tiver o perfil mais determinante assim, ela vai precisar de um psicólogo, né, para trabalhar esse comportamento, para ela se sentir capaz, para ela ver que ela consegue, então para melhorar essa estima dela. Aí ela vai ter as trocas na escrita, na fala ou na leitura. Então ela vai precisar de um fonoaudiólogo, vai precisar também do psicopedagogo para questões escolares. Então assim, um trabalho puxa o outro. E se ela tiver a oportunidade de ter uma equipe, melhor ainda. Melhor ainda. 43 999520380
Eu quero saber se você sabe o que é dislexia, se você conhece alguém que tem, ou se você teve dislexia, como que foi? Você foi tratar, lidar com isso? Conta pra mim, você pode participar com a gente via chat do YouTube, @RecTVLondrina. Já tem mensagem de telespectador, vamos ver, tá? Vamos. Olha lá. Oi, Sara, eu tenho dislexia, eu já sofri muito com isso. Hoje eu consigo levar mais na brincadeira. Hoje as minhas filhas me ajudam muito, mas eu evito escrever se não tiver alguém para me corrigir por trocar muitas letras e passar vergonha. Consegui concluir os meus estudos só por Jesus. Sara, você tá linda. Obrigada, Neia, maravilhosa, Neia. Um beijo pra você. Neia criou 2 filhas lindas, uma tá na Itália, outra tá na Irlanda. E ela tá aí, firme e forte, conseguiu superar, igual ela falou, sofreu bullying. Sofri. Imagina o quanto que as pessoas não... E ainda mais antigamente, né? Antigamente. Porque bullying hoje em dia é só o Isaac que faz comigo no GC, né? É só o Isaac que faz hoje em dia, porque não pode fazer bullying, mas o Isaac faz, mas tá bom. Vamos lá. Olha só o que ela falou. Que coisa. E uma coisa, eu ia perguntar essa questão de se tem uma predisposição genética ou não. Então, eu queria até perguntar para ela sobre as filhas, porque assim, a dislexia, ela pode ser dislexia do desenvolvimento, que ela é 80% genética e hereditária, ou ela pode ser dislexia adquirida por um trauma, uma lesão, um traumatismo craniano, por uma outra situação. Então, esse fator genético é muito forte na questão da dislexia. Sim, Jura? Juro. Então, pai ou mãe que tem dislexia, se for o genético, os filhos têm uma chance muito grande de ter? Muito grande. Ô, Neia, suas filhas acho que não tem não, né? Eu conheço as 2, acho que não tem não. Né? Eu nem sabia nem que você tinha, tá? Só pra você ter uma noção. Olha também como passa batido. Passa. A gente não sabe que a pessoa tem. Olha assim, você tem dislexia. Não tá escrito. Não tá. Né? Não é isso. De repente, assim, se você tá aí estudando, você tá naquele processo da escola, é o que ela falou. Ela deve ter sofrido muito na escola, ainda mais antigamente, gente. É que hoje em dia a gente tem um outro olhar com o aluno, né? E tem muita questão da inclusão, né? Então a gente faz um trabalho de inclusão dentro das escolas para que essas crianças não sofram. E elas cheguem no mesmo final que outras crianças que não têm o mesmo diagnóstico. Então a gente luta por tudo isso para a criança, porque a tendência é se esquivar, não querer fazer, não querer ler. É o que ela falou, dificuldade para ela terminar a escola. Muito. Você falou que tem tratamento, mas existe cura para dislexia? Não, porque não é uma doença, então não tem cura. Como ela é um transtorno de aprendizagem, existe uma melhora de acordo com os acompanhamentos que a criança fizer, ou que o adolescente ou adulto. Mas agora, a cura não. Vamos falar a verdade na realidade do nosso Brasil. Para quem tem condições financeiras difíceis, né, uma situação de vida mais precária, o sistema público de saúde oferece ajuda, oferece tratamento? Olha, é muito difícil. Muito. Eu falo que é mais difícil achar uma fono do que achar qualquer coisa. E assim, eles ficam na fila por muitos e muitos anos. E às vezes nem conseguem, né? Porque daí os anos vão passando, a criança vai desestimulando da escola, porque tá muito difícil para ela. E aí eles ficam sem um atendimento mesmo. Com este tratamento, né, multidisciplinar, multiprofissional, o aluno ele consegue aprender mais facilmente? Acaba melhorando esse processo de aprendizagem? Melhora, porque a gente trabalha com um treino específico de leitura e de escrita. Então, a gente vai fazer com que aquela criança aprenda a ler e uma leitura com função. O que acontece? Quando a criança aprende a ler, ela usa todo o recurso cognitivo que ela tem para decodificar aquelas letras. E aí ela não consegue entender aquilo que ela está lendo. E quem tem dislexia já tem isso. Então, né, isso é uma fase natural que a criança que não tem dislexia passa, mas quem tem dislexia não passa. Tipo assim, ela chega naquele momento, mas ela não evolui. Então a gente tem que treinar a leitura para que ela consiga ler, se desenvolver e dar conta da vida dela. Mas isso é um trabalho de formiguinha. Sabe o que eu descobri? Na verdade, quando a gente falou de dislexia, a primeira pessoa que eu ouvi dizer que tem dislexia é o Tom Cruise. Tem uns famosos. Tem vários famosos com dislexia. E é aquela questão, mas por isso ele não vai conseguir decorar texto? Não vai conseguir, mas não vai conseguir trabalhar. Vai conseguir. Procure um profissional, tá bom? Thaís, adorei que você veio. Também, você tem amor. que vir mais. Eu venho. Traz a Vânia junto. Eu vou. Obrigada, meu amor.